Quando foi que ocorreu a mudança ou a substituição do vinho pelo suco de uva na ceia do Senhor? Tá? Eu vou ler o texto de Mateus 26, é o texto da ceia. Então, diz assim, Mateus 26, a partir do verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, o segundo elemento é o cálice. E no início era o vinho, mas depois houve uma substituição para o suco de uva. Então nós vamos entender quando isso ocorreu, como ocorreu, se foi certo ou não a mudança, para podermos ter um juízo de valor mais acurado sobre essa questão. Então vamos lá, pode ir. Na história da igreja, durante os 2000 anos de fé cristã, não há nenhuma discussão sobre os elementos da ceia, sobre o pão ou sobre o vinho ou suco de uva. Toda discussão que existe sobre a ceia na história da igreja é sobre a eficácia do sacramento, a presença de Cristo no sacramento, como é que Cristo nutre a fé do seu povo pelo sacramento e assim por diante. Mas não há nenhum registro na história da igreja de discussão sobre os elementos da ceia. Por quê? Porque ele sempre foi ponto pacífico. Sempre foi conceito comum, unânime, de toda a cristandade. Do pão e do cálice, sendo o conteúdo do cálice o vinho. Então nunca houve discussão nenhuma. Tá? Quando foi que houve a mudança do vinho para o suco de uva? Então a mudança ocorreu não por causa de um estudo bíblico ou por causa de um pensamento, uma reflexão teológica sobre o segundo elemento. Então, a mudança não ocorreu por conta de um estudo bíblico e um pensamento teológico acerca da questão. A mudança do suco do vinho para o suco de uva ocorreu por conta de um problema social ocorrido lá nos Estados Unidos, né? Nesse período. O consumo de álcool estava extremamente elevado, não só lá nessas passagens, mas em toda a Europa também. Então, foi um período de grande consumo, um índice altíssimo de embriaguez, de pessoas dependentes do álcool. Então, foi isso que gerou um certo desconforto na igreja e que depois vai resultar nessa substituição do vinho pelo suco de uva. Isso ocorreu no século XIX, 1800. Basicamente, esse movimento que vai levar a igreja a substituir o suco de uva pelo vinho pelo suco de uva, ele ficou conhecido como movimento de temperança. Tá? Lá no início de 1920. Vai passar lá. Acho que a gente está com um problema técnico ali. Mas eu vou resumir assim, vocês vão pegar aí qualquer
por conta desse grande consumo, desse grande problema social, começou a surgir então pessoas defendendo que alguma coisa fosse feita para tentar diminuir, barrar, né, o consumo, para trazer algum tipo de freio social. E então pessoas importantes, celebridades, instituições vão começar a defender a abstinência. E o nome desse movimento vai ficar conhecido como movimento de temperança. Só que esse movimento não apenas defendia algo paliativo, mas a ideia do movimento era uma abstinência total do álcool. Tá? Então era algo bem mais profundo do que aquilo que alguns pensavam. O movimento cresceu, né? Tomou conta também de algumas partes da Europa, a Inglaterra principalmente, nos Estados Unidos. E aí o que vai acontecer? Então veja que o movimento está ali no início de 1800. Quando nós chegamos já em 1864, notem que em 1864 o Brasil está vivendo um momento social diferente, né? Os nossos portos foram abertos em 1808, né, com o decreto de comércio e navegação assinado entre a coroa portuguesa e a coroa inglesa. Simonton chega no Brasil em 1859. Simonton é o missionário presbiteriano, né? Robert Calley, que veio da Europa, chega no Brasil em 1855. Então, enquanto em outros lugares o pessoal estava vivendo um grande problema social, o Brasil está experimentando, tem os seus problemas sociais, mas em termos religiosos o Brasil está experimentando, e até social também, ele está experimentando uma espécie de crescimento, né? Desenvolvimento, que com a abertura dos portos, então, empresas estrangeiras puderam se instalar no Brasil, o trabalho de eletrificação, ferrovias, tudo isso aí está acontecendo nesse período, mas lá não. Lá você tem um problema social grande, que era a questão do álcool. Então o que é que vai acontecer? As igrejas vão aderir ao movimento de temperança, porque elas também sofriam, e lógico, a igreja quer sempre o bem da sociedade. Então, em 1864, a Conferência Geral da Igreja Metodista Episcopal recomendou a substituição do vinho pelo suco de uva. Então, o primeiro passo na substituição do elemento do cálice ocorre dentro da Igreja Metodista. Então, na Conferência Geral, que é um concílio que eles têm a cada, não sei se a cada 2, 3 anos, 4 anos, mas é algo que abrange a denominação como um todo. Então houve a recomendação: substituir o suco de uva, substituir o vinho pelo suco de uva. Lá nos Estados Unidos, o Brasil não tem ainda, porque nesse período de 64 o Brasil só tem a igreja presbiteriana, e as igrejas que existem fora ela, com exceção da igreja fluminense, que foi a que Calley plantou no Rio de Janeiro, você vai ter um ou outro aqui de luterana e anglicana, mas são igrejas de imigrantes, não tem nada a ver com as missões, né? E é bem localizado em alguma cidade e tal. Então o que acontece? Quando a igreja recomendou a substituição do vinho pelo suco de uva, é bom lembrar que nesse momento aqui nós não temos suco de uva como se conhece hoje, tá? Não existia suco de uva como se conhece hoje. Naquele momento, para você obter o suco da uva, você tinha que espremer a uva, coar e tomar imediatamente o suco de uva. Ok? Então, o suco tinha que ser produzido dentro da igreja e servido logo imediatamente. Quanto mais rápido ele for servido, para esse propósito de não ter álcool, melhor. Por quê? Porque nós sabemos que o processo da fermentação, ele é automático, ele é natural. Então, espremeu a uva, imediatamente começa o processo de fermentação.
Então, a mudança do vinho para o suco de uva na ceia do Senhor se deu, então, dentro da igreja metodista, lá nos Estados Unidos, e por uma razão de um problema social, não por um estudo bíblico teológico acerca da questão. 5 anos depois, um dentista que era membro da igreja, né, o Daniel conhece bem, como até hoje o inventor desse suco é o suco mais famoso nos Estados Unidos. Como é, Daniel, o nome do suco lá, que é o Welch's? Foi esse camarada que inventou. É o suco mais famoso lá, seria o nosso Aurora. Hã? É deles. Tá. Então pode passar, Lucas. É esse dentista aí, o Thomas Bramwell Welch. Ele vai inventar o processo da pasteurização do suco de uva. Porque lembra do problema? A igreja recomendou que servisse o suco de uva ao invés do vinho. Mas você não tem suco de uva pronto. Então, certamente em algum momento do ano, quando a colheita e oferta da uva fosse menor, eles enfrentariam problemas. Outra coisa, o suco tem que ser feito ali, de forma imediata. Então ele vai inventar a pasteurização do suco de uva, que posteriormente, porque agora ele pode, depois da pasteurização, ele podia oferecer o produto pronto durante todo o ano. Então isso influenciou toda a região a qual ele habitava, e foi assim que gradativamente o suco de uva entrou na vida da igreja, substituindo o vinho no cálice, na ceia. Foi assim. Ninguém orou por isso, não teve um estudo teológico, mas por causa de um problema social, foi que o suco de uva entrou na vida da igreja. É tão interessante isso aqui, que os Estados Unidos adotaram a lei seca, que foi a abstinência total. Todo mundo que já assistiu o filme do Poderoso Chefão, a máfia italiana nos Estados Unidos era o contrabando do álcool. Depois essa lei vai cair porque eles viram que era impossível a abstinência total de álcool no país. Mas para você ver como o problema foi tão grande que tomou proporções em todos os sentidos de uma forma bem agigantada. Tranquilo? Então, suco de uva entra na história da igreja por causa de um problema social, começando com os metodistas, depois se alastra para todas as denominações, tá? E não foi por conta de um estudo bíblico ou teológico. Mas aí alguém vai perguntar: pastor, mas qual é o problema da substituição do vinho pelo suco de uva? Então, para responder isso, nós vamos correr as Escrituras e ver o que é que a Bíblia fala sobre o vinho. E será que a Bíblia fala sobre o suco de uva? Se tiver alguma coisa lá, nós certamente encontraremos também. Bom, por conta de nosso prazo, eu vou citar os textos e vocês leem aí, tá? Então, vamos lá. Vamos começar lá do começo. Então, Gênesis 9, versos 20 e 21, todo mundo conhece, é o texto em que Noé, depois do dilúvio, desembarca da arca, não é? Estabelece primeiramente um altar para cultuar o Senhor, posteriormente ele planta uma vinha e em seguida ele experimenta o fruto da vinha. Então, todos nós conhecemos o texto em que Noé ficou embriagado. A grande questão é o seguinte: Noé aprendeu a cultivar uvas e a fazer vinho com quem? Porque os irmãos têm que lembrar que ele acabou de descer da arca, só tem ele, a mulher dele, mais os 3 filhos e 3 noras. Então, isso já nos remete, e é o que eu creio, que o cultivo da videira, bem como a produção e consumo de vinho, já faziam parte da vida do povo pré-diluviano. A vinha sim, porque Deus foi quem criou a uva, não é? E a questão tanto do consumo da própria uva como do vinho, isso já era algo da rotina e da dieta do povo pré-diluviano.
Ele aprendeu com alguém. O processo de fazer vinho não é tão simples assim. Ele não acordou um belo dia e disse assim: vou começar a produzir vinho, vamos ver o que é que vai dar, né? Então, isso já implica que ele tinha um conhecimento prévio acerca disso. Bom, a viticultura era uma atividade muito importante no Antigo Oriente Próximo. Há várias referências nas Escrituras sobre fazer vinho, sobre o processo de fazer vinho. É tanto que a Bíblia usa partes do processo de fazer vinho com a vida cristã. Por exemplo, Isaías 63 diz que o lugar onde se espreme as vinhas é chamado de lagar. Isaías 63, 3. E Apocalipse tem uma referência para o lagar de Deus, como sendo um lugar de juízo, onde as pessoas que não creem no Messias serão esmagadas, ou serão pisadas, ou terão sofrimento. Então, o processo da fabricação do vinho não era algo estranho ao povo, inclusive foi tomado partes desse processo e aplicado à nossa vida, né? A vida cristã e o relacionamento com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, no contexto moderno, atual, o vinho ou o álcool, ele é demonizado, como se o pecado estivesse naquele produto, não é? Então, é tanto que a gente encontra pessoas defendendo coisas ridículas, como um vinho sem álcool. Não, na ceia Jesus bebeu um vinho sem álcool. Não, então se for um vinho sem álcool, era suco de uva, talvez fosse até Aurora, né? Se fosse no Brasil. Ah, não, porque o vinho nos tempos bíblicos tinha menos álcool do que no nosso tempo. Isso é uma falácia. A única diferença do vinho para aquela época, para o nosso, é que naquela época o processo de fabricação era rústico, e no nosso o processo é moderno, que envolve máquinas e etc. Pelo menos eu acho que não tem mais ninguém pisando uva por aí, né? Já existe alguma máquina que tem um pezão de ferro que esmaga as uvas. Mas não tem outra coisa. Ah, mas tem um vinho que tem 40% de álcool. Pois é, existe também aquilo que é chamado de acréscimo. Depois que os árabes inventaram o álcool, os homens passaram a acrescentar álcool em suas bebidas. Mas sempre houve vinho com álcool e sempre houve pessoas que se embriagaram com álcool. A prova disso foi Noé, os crentes de Corinto. A galera ia para o culto, dava uma relaxada, dava uma manguada boa lá no vinho. Depois Paulo disse: olha, não funciona assim, filhão, que aí está tomando o corpo de Cristo de forma indevida, tornando-se agora réu. Ou seja, aquilo que era para alimentar começa a ser utilizado agora para a punição. Então, certamente esse vinho tinha álcool, não é? No casamento de Caná da Galileia, o próprio mestre Sala, quando provou o vinho, disse: olha, não se faz assim, todo mundo já está bem chapadão, porque tinha uma semana de festa, era o costume. E aí você serviu o vinho ruim e agora você traz o bom. Não, a gente faz o contrário, a gente dá o bom porque todo mundo fica chapadão, e no final, que todo mundo já está chapadão, você dá o fraco. Ou seja, é a lógica, você alegra primeiro, depois que todo mundo está alegre, você diminui a qualidade. Mas foi feito o inverso, porque o vinho que Jesus fez era infinitamente superior ao que foi servido. Como o cara não sabia, o cara estranhou. E é por isso que o relato está na Escritura com esse tipo de modelo de relato, né? Então, demonizar o vinho ou o álcool não é bíblico. Continuando. Então, as uvas eram esmagadas num lugar chamado lagar. As cascas ficavam... as cascas que ficavam eram espremidas numa prancha de madeira, ou seja, depois de esmagar isso, aquilo que sobrava era espremido novamente, não é? E esse produto que se obtinha era chamado de vinho novo ou mosto. Há uma bênção que Isaac pronuncia para Jacó, aonde ele menciona o mosto. Tá? Então, possuir a capacidade de ter vinha, de espremê-las, de armazená-las, de ter o mosto, implicava prosperidade, riqueza, a bênção divina. Esse mosto era deixado num barril, né, uma espécie lá
um barril, né? E ali começava então a primeira fermentação, que durava 4 meses. Após esse tempo, ele seria transferido para os odres, concluindo assim um período de fermentação que durava mais de 2 a 4 meses, quando o vinho estava pronto para ser consumido. Em Mateus 9:7, lembra que Jesus vai falar do vinho novo e de odres velhos? Então, depois que o mosto passava por um período de fermentação, era transferido para os odres. O odre tinha que ser novo, porque ele tinha que ter condições de dilatação. Depois de um período de 4 a 6 meses, aí sim ele estava pronto para o consumo, mas ainda não era o vinho de melhor qualidade. Havia mais tempo ainda para ser esperado, para chegar num vinho de maior qualidade, tá? Nesse período então de fermentação, e até chegar, né, no ponto lá de consumo, o vinho era transferido de jarras para odres, ou seja, ele tinha que passar por um processo onde ele tinha que se mexer, não podia ficar muito tempo parado. Depois nós vamos ler um texto onde Jeremias vai dizer que os sacerdotes foram negligentes na fé, no ensino, na instrução do povo, assim como aqueles que produziam vinho eram negligentes nessa transferência de uma vasilha para outra. Por quê? Porque aí os resíduos que ficavam no vinho, né, no processo, para dar sabor, cor e aroma, como ele não foi mexido, eles então decantaram e eles sedimentaram, fazendo com que o vinho começasse a apodrecer. Porque aqueles materiais tinham que ficar sempre suspenso. Fazia parte desse processo. Então ele era transferido de uma jarra para outra e assim sucessivamente, né, para ficar nessa mexida. Nesse momento que ele está sendo transferido, ele vai ser coado para ir eliminando as partículas pequenas, insetos e etc., que porventura estivessem ali. E Isaías 25:6 e Mateus 23:24 tratam sobre esse processo, tá? Que é o processo então da coagem do vinho. Olha o que aqui diz Isaías 25. Então o profeta está se referindo a um processo de produção de vinho e aplicando à vida do povo. Então diz assim, Isaías 25:6: O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos um banquete, a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos. A ideia de vinhos velhos é a ideia de vinhos bem amadurecidos, ou seja, bem curtidos, que reclamavam esse tipo de processo de mudança e ao mesmo tempo de coagem, não é? Pratos gordurosos. E depois ele fala de vinhos velhos bem clarificados. O clarificado não é porque ia acrescentar algum tipo de coisa para deixá-lo numa cor mais clara. É porque à medida que você ia coando os resíduos, você ia diminuindo a intensidade com que aquele mosto, né, aquele produto, se tornasse mais escuro. Ele estava tirando resíduos, tira casca, tira folhagem, tira pedaços de madeira, que é o que dá tonalidade ao vinho e também aroma e etc., né? E Mateus 23, no verso 24... Mateus 23, 24, diz assim: Guias cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Então, a que processo de coagem Cristo está se referindo? Ao processo do vinho, que tinha que ser coado para retirar o mosquito. Então ele está dizendo, vocês são negligentes, vocês querem de fato coar o mosquito, que é a coisa menor, de menor importância, enquanto vocês engolem um camelo, aplicando esse processo à vida espiritual, né? Ou seja, os legalistas são minuciosos em coisas pequenas, mas coisas grandes que realmente são importantes, eles toleram, porque isso lhes agrada, né? Para ajudar no amadurecimento e evitar o engrossamento indesejável nos sedimentos, o vinho era então periodicamente mudado de recipiente, foi o que eu disse.
O profeta Jeremias faz alusão a esse processo no capítulo 48, versos 11 e 12, referindo-se à negligência de Moabe. Todo esse processo, ou em todo esse processo, o vinho encontrava-se refinado e pronto para ser armazenado, ou após, melhor, esse processo. Então, o vinho já estava refinado e pronto para ser armazenado por um longo período de tempo. Era mais uma vez remanejado para jarros, né, revestidos de piche, que eram lacrados e armazenados nas adegas, como 1 Crônicas 27, 27. Então, ao final de todo esse processo, que levava muito mais de 6 meses, ou 8 meses, é que ele poderia ir para as adegas, mas entre 6 e 8 já poderia ser consumido, né? Entre 6 e 8 meses já era possível servi-lo. Mas quando você queria uma coisa de maior qualidade, para passar mais tempo, então passava todo esse processo aí. Pode ir, Luca. Continuando então. Então, a viticultura e a produção de vinho, como eu já disse, eram importantes no mundo antigo. A terra da promessa foi avaliada pelos espias porque era uma terra de uvas, né? Então, as uvas são citadas como expressão de valor e beleza da terra, Números 13, 20 e 20, o verso 20 e o verso 24. O consumo de uvas e de vinho fazia parte do cardápio do povo antigo, tá? E quando se queria conservar as uvas, então fazia-se bolos das uvas. Então você vai ver muito, tanto as uvas como conhecemos, como uva passas, né? Então você vai ver muito expressões como pasta de uvas, bolos de uvas e assim por diante. As palavras hebraicas para vinho são iaim, mas também nós temos a palavra shakar para bebida forte e tirosh para vinho novo ou mosto. Então as palavras implicam diferentes tipos de vinho e no caso de shakar era para bebida forte, o que é mais defendido como sendo a nossa cerveja. Seria o mais próximo disso, porque ela é feita a partir de cereais, né? No Novo Testamento as palavras são oinos, que corresponde ao iaim, sícara, que corresponde para a bebida forte, como Lucas 1,15, e gleukos, que é o vinho doce, provavelmente o vinho novo, ainda não envelhecido por tempo suficiente, tá? Talvez seja gleukos, É importante entender as palavras porque, por exemplo, nós vamos perceber que em Atos 2, na descida do Espírito, os judeus incrédulos vão acusar a igreja de que eles estavam bêbados. E a defesa de Pedro não foi dizendo assim, olha, esses homens estão sóbrios. Não, a defesa de Pedro foi, como é que esses homens estariam bêbados com o vinho que você citou, que era o vinho novo, o vinho doce, a estas horas da manhã, era 9 e pouco da manhã. Então Pedro está inclusive utilizando um termo específico para o vinho doce, para o vinho novo, a fim de refutar a acusação que foi feita à igreja, de que a igreja estava bêbada, né? Os apóstolos estavam bêbados. Por isso falavam de forma incompreensível para aqueles que não creram naquele momento. Então está lá Atos 2,13. Então Pedro refuta falando sobre essa impossibilidade de vinho novo naquele momento e naquela hora. Então ele refuta dessa forma, tá? Bom, dito isso, ainda entrando nessa questão de vinho e a questão agora do seu consumo, o Senhor Jesus Cristo, pode passar, Luca. O Senhor Jesus, quando crucificado, não bebeu vinho misturado com mirra ou fel, Mateus 27, 34 e Marcos 15, 23. O que é que acontece?
Os homens, quando queriam aumentar o poder entorpecente do vinho, eles acrescentavam coisas ao vinho, como acontece hoje também. Se você quer aumentar o poder entorpecente de uma bebida alcoólica, você acrescenta álcool. Hoje existe o álcool. Nesse período não existia o álcool produzido como nós conhecemos hoje. O álcool foi produzido pelos árabes a partir do século VIII, 700 e alguma coisa. Então, por isso que você vai ver no texto bíblico a ideia de fel, porque a mirra ou algum tipo de erva amarga era acrescentado ao vinho para potencializar então o seu poder entorpecente, né? Tornar o indivíduo mais ébrio. A mistura do vinho com mirra ou fel, que era algum tipo de erva amarga, era usado como um narcótico, uma droga que visava entorpecer e anestesiar. Marcos usa o verbo grego esmirnizou, que significa drogar com mirra. Aí você vai entender por que um texto diz porque são duas ofertas de vinho que foram feitas na cruz. Na primeira oferta é dado o mel com mirra, ou o vinho com mirra, ou o vinho com fel, e Cristo não bebe. Você lê o cara dizendo assim, né? O cara oferecendo, colocou uma esponja embebida no vinho, coloca na ponta de uma haste e oferece a Cristo. Você vai dizer, olha que cara bonzinho. Não. O que o soldado está fazendo é tentar exatamente entorpecer Cristo. Ali foi uma tentação para que o mediador renegasse a sua obra de padecer conscientemente pelos seus salvos. Então não foi bondade nenhuma que foi feita ali. Naquela lança havia o dardo inflamado de Satanás, porque ao entorpecer Cristo, ele não sofreria conscientemente por cada um dos seus eleitos. E ele tem que sofrer conscientemente por cada um dos seus eleitos. O trabalho do mediador exigia isso. Entende por que a Bíblia ressalta dizendo que ele não bebeu vinho com fel? Por conta disso. Então, isso era usado para entorpecer, né? Essa mistura era proibida na palavra. Provérbios 23, versos 29 e 30 vai proibir esse tipo de mistura, porque Provérbios não proíbe o consumo do álcool, mas como ele ensina sabedoria, então ele proíbe qualquer tipo de mistura que potencialize o poder entorpecente daquilo que se consome. Ou seja, um homem sábio vai desfrutar do vinho para seu deleite e alegria, e não para perder sua consciência e razão. Por isso a proibição. Contudo, havia misturas lícitas de vinhos, né? Para se tornar um vinho aromático, como misturar mel, pimenta. Provérbios 29, Provérbios 9, 2 e 5 trata dessa mistura. Eclesiastes também tem algo nesse sentido, se não me falha a memória. Mas aí, isso era para tornar o vinho uma bebida mais requintada. Mas quando se misturava com a mirra ou com outras ervas amargas que potencializavam o seu poder entorpecente, não era para torná-lo algo belo, mas algo destrutivo. Por isso a proibição. Bom, Jesus bebeu o vinagre. Dois momentos. Num primeiro momento ele não toma o vinho. No segundo momento ele diz, eu tenho sede. Aí o cara agora não pega mais do outro vinho, mas pega de outro que havia lá e dá para ele. Ele bebe, João diz, está consumado. João registra a palavra de Cristo. Quando Cristo prova aquele vinho, ele diz, está consumado. Esse segundo vinho, a qual o Senhor Jesus Cristo bebe, ele era um vinagre. Ou seja, era um vinho de má qualidade, um vinho azedo, um vinho barato, um vinho avinagrado. Esse era o vinho que os soldados consumiam. Por quê? Porque ele era barato. Então os soldados mais inferiores, né, na escala você tem uma escala progressiva, então quem ganhava menos consumia coisas de menor qualidade, como até hoje, né? A gente compra hoje um vinho de R$10, sabendo que só tem kisuke de uva e álcool. Por quê? Porque não pode comprar um de 40, um de 50, um de 100, é a mesma coisa, não é?
Então, esse era o vinho bebido pelos pobres, que era um vinho de má qualidade, um vinho azedo, avinagrado. Ou seja, ele não houve cuidado no seu processo. Ou ele é aquilo que era refugado. Lembra das misturas, que tinha que estar toda hora misturando, balançando de um lado para o outro, movendo de um jarro para o outro, para evitar a sedimentação de elementos que estavam no vinho? Então, ou o cara foi relaxado, ou alguém que produzia já descuidadamente para vender mais barato. Então, esse vinho existia. Então, Marcos 15, 23 e o verso 36 mostram os dois momentos na cruz. Tá? Lucas 22, 36, João 19, 30 fala sobre isso. E assim se cumpriu a escritura. No Salmo 22, 15 e no Salmo 69, 21 tem a profecia de que ele tomaria esse vinho azedo, esse vinho de má qualidade, esse vinho avinagrado. Então aquele... Oi? Salmo 22, 15 e no Salmo 69, 21. Então, provar o vinho azedo, quando ele diz tenho sede, não lhe foi dado água, lhe foi dado uma bebida ruim. Era de fato o último estágio de amargura, né, no sentido simbólico que o Messias tinha que cumprir. Por isso ele disse, está consumado. E então rende o seu espírito, tá? Então, essas coisas são importantes, e veja como o vinho está presente na crucificação, na obra da redenção. Satanás usa algo que era proibido na Escritura contra o Messias e contra os crentes, quando lhe é oferecido o vinho misturado com mirra. Então, há todo tanto uma bênção, como também um perigo ali de maldição, né, envolvendo o uso do vinho na cruz. Tranquilo? Então, deixa eu correr aqui. Dúvidas? Cadê o microfone? Lucas, Pedro, Lucas, alguém pega o microfone ali. É tanto menino que... Aqui. Ligou? Vai. Oi, som. Aí. Pastor, como é que eu poderia dizer? Entendendo o fato do acréscimo da mirra ao vinho para potencializar o seu efeito mais entorpecente, né? Ou seja, a gente percebe que, e como o senhor mesmo falou, não era um vinho bom para ser consumido. Mas, trazendo para os nossos dias, o fato de haver... Primeiro, o fato de vermos na Bíblia essa licitude em relação ao vinho fermentado, né? E nos dias atuais, em tempos de total... até distorção do que a Bíblia diz, mas não levando para o lado da distorção, de fato, o que de fato a Bíblia fala a respeito do vinho. Isso abre um precedente, daí é uma pergunta, e ao mesmo tempo esse precedente abre, e é errado o fato de consumir outras bebidas, tais como cerveja, uísque, e por aí vai, cachaça mesmo, entendeu? Ou seja, a dúvida que eu tenho é, qual a diferença entre consumir um vinho e consumir demais bebidas, já que o vinho fermentado tem um teor alcoólico e outras bebidas têm de repente até semelhante? Não há diferença nenhuma. A única questão é que as bebidas modernas, elas têm um grau mais requintado na sua produção, mas não há nenhuma proibição para nenhum tipo de bebida. O que acontece? A sua pergunta é relevante. Os irmãos precisam lembrar que nesse período ao qual me referi, da introdução do suco de uva no lugar do vinho, e sempre foi uma tentação dentro da igreja
O legalismo sempre foi uma tentação, e no legalismo você vai colocar o pecado nas coisas e não no ser humano. Ou seja, então o vinho é que é o problema, a cachaça é o problema, o destilado lá que for é que é o problema. Não, o problema que a Bíblia registra é o descontrole do indivíduo ao consumir aquilo. Jesus foi acusado de 2 pecados, e ele diz isso, mesmo não tendo cometido nenhum. Por quê? Porque eram exatamente os moralistas, né? os fariseus, os defensores de uma vida de piedade sem a fé. Por isso o pecado estava nas coisas. Então Jesus disse: olha, vocês me acusam de ser beberrão e comilão. Por quê? Porque ele comia e bebia. Só que eles fizeram a mesma acusação com João Batista, que não comia e nem bebia. Eles disseram: ele tem demônio, porque nem come nem bebe. Então, a nossa grande tentação, quando envolve essa questão chamada de elementos da liberdade cristã, Satanás sempre vai tentar a igreja nessa questão da liberdade cristã em 2 questões: ou a libertinagem ou o legalismo. Na libertinagem, então agora eu estou debaixo da graça, tudo pode. E no legalismo, então, mesmo estando debaixo da graça, então agora você não se enxerga mais como sendo alguém sujeito a tentações, mas você enxerga agora o pecado presente num objeto físico. A bebida, a comida. Quando houve uma consulta em 1910 na Assembleia Geral da nossa igreja sobre como era o nome? Sei lá, esqueci agora. Coisas sociais. Na consulta era assim, perguntava se era proibido os crentes irem num baile. Os pastores daquela época sabiamente recomendaram, dizendo o seguinte: olha, recomendamos que se abstenham, julgando as condições, mas não podiam dizer que era pecado. Por quê? Porque a Bíblia não diz que é. O pecado vai estar não no baile em si, o pecado vai estar naquele que vai ao baile. Por quê? Porque se você vai num baile que só tem famílias, então você está julgando aquela atividade pelos óculos da Escritura. Eu estou usando a palavra baile, que era a palavra de antigamente, né? Mas digamos que você quer ir num baile que só tem pessoas de má índole, significa que você quer se ajuntar a elas, ou seja, de algum modo aquilo despertou a sua cobiça por algo que é encontrado ali. Então está entendendo que o pecado não está no ambiente, porque se as pessoas saem do ambiente, o ambiente não tem nada. Exatamente, porque o ambiente é formado pelas pessoas, é que você julga as atividades, as pessoas e o que é oferecido, e não o lugar em si. Entende agora? Então você pega lá o rótulo do vinho e o rótulo, por exemplo, do uísque. É a mesma coisa dos ambientes. Ou seja, não há problema, não há diferença nenhuma entre eles. Agora, se você quer se embriagar, qual dos dois te levará ao seu objetivo mais rapidamente? Entendeu agora? Aí você vai para o uísque, porque ele vai te levar mais rapidamente ao seu objetivo. Entende? Então veja, é o passo que você dá, movido pela sua intenção, seja de santificar, mesmo numa atividade de prazer, de lazer, ou num passo que você dá com intenções pecaminosas. O passo que você vai dar é motivado pelas suas intenções, pelo seu desejo, e é aí que você faz a escolha. Usando a linguagem lá de 1910, é aqui que você vai fazer a diferença entre um baile e outro, ou ir ou não ir. E essa mesma motivação é o que vai te levar a consumir ambas as bebidas, lembrando que eu preciso ter muito mais moderação numa bebida mais forte, mas eu posso apreciar,
como eu também tenho que ter a mesma moderação numa bebida mais fraca, por exemplo. Por quê? Porque qual é o meu objetivo? Não, eu quero apreciar. Entendeu? Então, antes do passo, antes da ação, tem a motivação, a inclinação do coração. Por isso que lá disseram, olha, não é pecado, recomendamos que se abstenham. Por quê? Porque aí na abstenção você vai julgar. Aqui é uma casa que tem famílias, então nós podemos fazer uma festa. Não, aqui é uma casa que não tem famílias, ou seja, eu colocaria a minha família em risco, então eu não vou para esse lugar. Entende? Quando eu tiro esse princípio de responsabilidade e digo, esse lugar é pecaminoso, eu tiro a responsabilidade de você julgar pela fé a sua vida, como também tiro a responsabilidade de você escolher para a santificação ou para a profanação. Por quê? Porque eu estou dizendo, é esse computador que é o mal, então joga ele fora. Entendeu? Então o pecado não está nas coisas. O pecado está no homem, foi o que Cristo disse, né? O pecado é o que sai dele, por quê? Porque o que sai dele são as ações geradas por desejos e motivações. Então, não sei se deu para entender. Então, assim, não há pecado nenhum. É tanto que quando alguém diz assim, eu sou abstênio. Abstênio não é nome de gente, viu, pessoal? Abstênio é a pessoa que se abstém, né? Uma vez, eu não sei se era brincadeira, alguém disse assim, você é abstênio? Opa, muito prazer, meu nome é João. Mas, então, se você quer ser abstênio, você tem que ser abstênio por consciência cristã. Olha, eu me abstenho porque eu entendo, pela minha liberdade cristã, eu não quero tal coisa. Então, quando eu já pastorei em lugares onde esse assunto era muito mais, ele era um assunto mais difícil. Então, eu não tinha problema de me abster. Mas eu tomava essa decisão dentro da minha liberdade cristã. Eu não quero ser tropeço para o outro. E tenho a liberdade em Cristo de viver sem aquele elemento tranquilamente. Mas tem as pessoas que se abstêm porque creem que são pecado. Aí isso é um pecado. É o que Paulo vai orientar em Romanos 14. E vai dizer que quem faz isto é um fraco na fé, que é a pessoa que se escandaliza. Aí é onde vai chegar o escândalo, tanto nisso como em outras coisas. Oi, Daniel. Cadê o microfone, Daniel? Mas assim, deu para entender? Está ouvindo? Aqui, agora foi. É um comentário e uma pergunta. Primeiro, em referente aos diferentes tipos, né, de bebidas alcoólicas, uma história muito interessante. Não sei se você conhece. Você deve conhecer o teólogo Os Guinness. Ele é um teólogo presbiteriano irlandês. E o sobrenome dele é o mesmo nome de uma marca relativamente conhecida de cerveja irlandesa, Guinness. E ela foi desenvolvida por essa família presbiteriana durante essa crise do consumo de álcool, porque eles viam que tinha esse abuso. E o Guinness, ele é uma cerveja muito densa. Você segura ele na luz, a luz não passa por ele. Ele tem um conteúdo de ferro muito alto, então ele enche a barriga. Tu não consegue tomar mais que 2, porque ele é de tão denso. E ele desenvolveu isso porque ele queria uma opção nutritiva, mas que as pessoas não iriam abusar. Eles iam tomar 1, 2 no máximo, e a barriga não ia aguentar mais, e ninguém ia chegar ao excesso da embriaguez. E essa família já patrocinou missões em muitos lugares do mundo. Essa família presbiteriana irlandesa, inclusive esse pastor, talvez ele até recentemente faleceu, não lembro certamente, mas ele ia muito nas conferências do Ministério Ligonier, do R.C. Sproul, e era um apologeta. O foco dele era apologia. Olha, coisa mas boa. Ele hoje o grupo pertence a uma multinacional, já foi vendida, não pertence mais à família Guinness, né? É uma marca
pertence a algum conglomerado aí multinacional, mas a origem dela era uma origem familiar de presbiterianos que desenvolveram justamente pensando numa coisa que não fosse ser abusada, né? Acho interessante essa história. Né? Enquanto um foi lá pasteurizar o suco, né, o outro pensou de outra forma, mantendo o princípio bíblico da liberdade, né? Mas por conta do problema social, desenvolveu algo que pudesse, de algum modo, barrar, né, essa inclinação social de consumir largamente, né? Se alguém quiser me doar uma cerveja dessa, eu recebo. Aí minha dúvida é quanto ao irmão mais fraco, né? O presbítero que é crente há 20 anos na igreja, mas que se ofende com alguém tomar um copo de vinho, ainda ele pode, isso ainda é justificado como o irmão mais fraco? Eu tenho que ainda me preocupar com esse cara aí? Ou não é legítimo ainda considerar esse aí o irmão mais fraco? Você está me ajudando muito, Daniel. Pensa numa coisa que você... Peraí. Não, porque senão a galera corta meu pescoço se não falar no microfone. Uma colocação só. Eu sou novo aqui em Marialva, eu sempre tive problema com álcool. Eu venho de família luterana que todo mundo bebe pra caramba. Mas eu sou um cara consciente de quando eu bebo e o momento que eu uso para beber. Eu não sei, de repente eu sou considerado fraco por isso. Mas eu tomo com função de ir dormir. Eu bebo algo forte para ir dormir, e dormir bem, e acordo bem. Entendeu? É o único objetivo. Eu vejo os caras tomando cerveja o dia inteiro no bar, eu falo, caramba, como é que aguenta? Mas eu, uma meia hora, uma hora antes de dormir, eu pego minha vodka, eu pego meu suco de laranja, tomo uns 2 ou 3 e vou dormir. E já experimentei outras bebidas que me causam mal e que eu não ajo como eu mesmo, como o uísque, eu não bebo. Então, aí eu me pergunto, eu sou um cristão fraco? Me reconheço como fraco por não conseguir largar esse problema para não usar remédio controlado, que eu tomo remédio controlado para dormir. Então, só para ajudar aí nessa situação, vou me colocar aqui como cristão fraco por fazer uso desse modo. E é exatamente desse modo, se perguntar para minha família, que eu faço uso do álcool. É uma questão só. Não, você não me ajudou não, bicho. Você piorou a... Você vai contribuir ou vai... Depende dessa contribuição. Vá. Vou contribuir para pôr o senhor na parede. Mas eu acredito que existe uma diferença entre o fraco que o irmão aqui colocou e o fraco que o outro irmão colocou, né? Porque ele disse aqui, o Daniel, né, da fraqueza de não entender. Então, o irmão que está há tantos anos na igreja e ainda não ouviu esse estudo que o senhor está fazendo, ainda não leu isso na Bíblia, né? Então, o irmão talvez até ignorante no sentido da falta do conhecimento. Aí existe a fraqueza de ser uma fraqueza dele, que daí não é a minha, mas a minha fraqueza é uma outra coisa. Então, eu tenho que me cuidar no sentido de onde está a minha fraqueza, né? Mas aí não é falta de conhecimento, porque daí ele sabe que não deve ir muito longe, né? Beber, porque ele vai se embriagar mais fácil do que uma outra pessoa, né? E daí, assim como, por exemplo, uma outra pessoa que a fraqueza dela é a fofoca, ela tem que evitar ficar em rodinhas de conversa, porque ela vai cair nessa fraqueza. Correto. Né? Me ajudou mesmo, agora me ajudou. As pessoas pensam muito nos vícios do álcool, mas e o vício da mentira, né? Sem falar em outros, mas então, por exemplo, se eu tenho o vício da mentira, eu tenho que cuidar, porque rapidinho eu caio nisso aí. Né? Então, aí pelo conhecimento que eu tenho, eu vou tentar não cair, né? Aí até o senhor citou o glutão e o beberrão, né? Então, se a minha fraqueza for a glutonaria, eu vou cuidar, né? É verdade. Então, acredito que sejam fraquezas diferentes, né?
aquele irmão que eu tenho que cuidar para não escandalizar, porque ele ainda não tem um conhecimento. Isso é verdade. A Débora me ajudou mesmo. Bom, acrescentando ao que a Débora disse, no caso da pergunta do Daniel, o crente fraco, que a Escritura trata, como a Débora falou, é a pessoa que não tem a instrução. Então, mesmo que ele tenha 100 anos na igreja, se ele não tiver instrução sobre aquele assunto, ele pode ser considerado fraco. Mas se o assunto já tiver sido tratado e ele mantém-se resoluto em algo contrário à Escritura, então ele não é um crente fraco. Ele fez uma opção, só que ele não está sendo honesto para assumir a responsabilidade da sua opção, em dizer, olha, eu não gosto disso, vou ficar contra a Escritura nesse assunto, entendeu? Então aí ele já não é um crente fraco. Então, seria, vamos supor, eu sou um pastor e aí eu não bebo e me escandalizo, por exemplo, com quem bebe. Então o conselho tem que chamar e dizer assim, pastor, então estude o assunto. Eu estudo o assunto e continuo nessa situação, então o conselho tem que chamar a atenção, porque eu estou fazendo uma opção que não é bíblica. Eu posso optar por não consumir nada de álcool, tendo consciência cristã de que é minha liberdade cristã, mas eu não tenho mais o direito de me escandalizar, porque eu já fui levado ao conhecimento, eu já fui levado à sabedoria bíblica. Entende? Aí nós vamos, por isso que eu disse que não contribuiu ali, porque o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos entrar agora numa seara que é um pouquinho mais profunda, que não é a falta de conhecimento, mas é exatamente o domínio que eu quero exercer sobre os outros, que é o que Paulo trata aqui. Ele vai dizer, por que você julga o irmão mais fraco? Ele é a ovelha de Cristo, você morreu na cruz por ele? Não, mas por que você quer ser o senhor dele nessa questão? Aí você tem pecados dentro disso, entende? Você tem pessoas que são dominadoras, tá? Você tem pessoas, por exemplo, que são idólatras da sua honra, que aí ele vai tomar isso como sendo o altar da sua honra. Eu me escandalizo com alguém que faz isso, então todos vão me admirar. Entende? Então aí são coisas mais profundas desse indivíduo. Então, minha resposta para o Daniel é um presbítero, tem 20 anos na igreja, faz o estudo com ele, permanece assim, ele tem que ser chamado a atenção. Irmão, seja honesto, você está optando por essa decisão por que razão? Se a Escritura não proíbe, por que você proíbe? Você é Cristo, você morreu na cruz por essa pessoa, por essa igreja. Então tem que imprensar no bom sentido esse indivíduo, porque a escolha dele pode ser movida por inclinações pecaminosas. Controlador, um idólatra de sua própria honra, entende? Então, tem que examinar o coração. No caso dele, rapaz, me lembra seu nome? Rony. Eu tinha, lá em São Paulo tinha o Rony, lembra? Eu estava lá, associei a pessoa e esqueci do nome. Então, no caso do Rony, a sua fraqueza, que é o que a Débora até pontuou bem, se você identificou a sua fraqueza, é sinal da sua maturidade. Se você ignora a sua fraqueza, é sinal da sua estultícia, conforme a palavra de Provérbios. Se você ignora a sua fraqueza, você está sendo um estulto. Se você reconhece a sua fraqueza, você está andando no caminho da sabedoria. Há um texto em Provérbios que diz que o prudente vê o mal e se desvia, o simples segue adiante e cai em trevas. Parafraseando. E é isso que acontece. Então, por exemplo, se você reconhece que você tem fraquezas nessa área, então lembre-se, você não precisa tirar, no caso, a abstinência total do álcool. O que você vai ter que sempre manter alerta a mente é os níveis de segurança que você vai ter que estabelecer para você mesmo. São compromissos que você assume com o Senhor. Entende? Olha, como eu sou fraco, então se eu me expor a isso, eu vou só até aqui. Um gole, uma dose. Entendeu?
Então, esse compromisso você assume com o Senhor, porque você já percebeu que você é fraco nessa área, que é o mesmo que ela falou. Se é uma pessoa que é fraca no sentido de falar demais e de fofocar, ela tem que ter agora um grande sistema de vigilância nos ouvidos e na língua, entende? Então, se ela está ali, tem 2, 3 conversando, e ela está lá conversando. Eu digo ela, mas não é ela, tá, gente? Ela é a pessoa, não quer dizer ela no sentido feminino, né? Porque a gente sempre acha que é mulher, né, que fofoca. Mas homem fofoca pra caramba. Então, se essa pessoa está ali conversando com 2 ou 3, a conversa está boa, o assunto muda e passa agora a ser um assunto que a coloca em tentação, que seja falar de alguém, essa pessoa precisa imediatamente recuar. Olha, muito obrigado e tal. Gente, eu tenho que ir embora, eu tenho que lavar louça, eu tenho que comprar coisa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, ele tem que sair. Esse é o caminho da prudência. Entende? Esse autoconhecimento tem. É o que eu estou dizendo. Eu uso no horário que eu não vou fazer mal a ninguém, não vou conversar com ninguém, eu uso como sonífero. Eu tenho sonho. Igual ontem eu não bebi. Eu tive que tomar uma trazona de 2 miligramas. Ruído. Já diminui o uso de meus lavadores. Ele me prejudica muito mais detalhes e tal. Eu uso a bebida desde a época que eu trabalhava no clube. Eu chegava em casa às 7 horas da manhã e conseguia dormir. Aí o que eu fiz? Comecei a tomar um copo. Só que o copo era para defeito. 2 para defeito. 3. Hoje ficou no 2,5, pelo menos. Mas eu sinto que eu estou pronto para dormir porque eu vou dormir. Eu tenho consciência da fraqueza, eu sei do horário. Eu não uso durante o dia. Quando eu bebo durante o dia, eu bebo com cervejinha, estou satisfeito. Mas à noite, quando eu dormir, ou medicamento, ou eu já fui no médico para dormir. E medicamento só foi aumentando as doses e fui mudando de medicamento. E aí descobri que na hora, por exemplo, não faz mal, porque, por exemplo, isso que faz mal mentira, porque eu bebo normal, eu fui no cara que não sei, eu bebo na vodka, porque eu vou jogar um pouquinho, ou eu estou lá organizando o meu, e eu não estou organizando comigo, que eu não vou ficar forte para dormir. Porque tu vai ficar ruim. Tá. Mas o nosso horário já encerrou. Mas assim, isso requer um estudo um pouquinho mais aprofundado, porque tem algumas coisas que vão desencadear a partir daí. Mas aí nós não tocaremos hoje. Entende? Mas tem que ter alguns alertas aí. Você queria perguntar? Bom, mas até aqui deu para entender, né? Que como foi que entrou o suco de uva, como foi que o vinho deixou de ser usado. No domingo que vem eu vou continuar esse estudo e vou responder a pergunta do Wilk. Há problemas em substituir o vinho pelo suco de uva? Eu já adianto que há, mas aí domingo que vem nós veremos as razões por que há problemas.